Então, pessoal, quando a gente fala em amor, assim como a gente fala em muitas outras coisas no nosso cotidiano, talvez seja fácil da gente identificar o que é o amor. Talvez seja fácil da gente dizer quando a gente está amando. Agora, difícil é explicar o que é o amor. Eu sempre costumo dar o exemplo de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho falou algo muito parecido a respeito do tempo. Se você me fala sobre o tempo, eu sei o que é que você está falando. Afinal de contas, eu consigo ver as horas, eu consigo saber a minha idade e coisas do tipo. Mas, se você me pergunta o que é o tempo, isso é uma pergunta extremamente complexa. Assim como o amor. Porque o amor é mais fácil de identificar, mas conceituar é mais complicado. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre o amor, vou deixar depois o texto para vocês, na visão de dois filósofos importantíssimos. Platão, que vocês já conhecem, e um outro filósofo que a gente ainda não estudou, mas que vamos tentar aprofundar um pouco mais nesse bimestre, que é esse cara aí, ó. Esse tanto de letra, você pronuncia só Nietzsche. Friedrich Nietzsche. N-I-T-I é o que você vai pronunciar. Nietzsche. Tá bom? Mas a gente vem para ele, isso, é alemão. Mas a gente vem para ele daqui a pouco. Por que o Platão, gente? O Platão, ele é um filósofo fantástico, que escreveu sobre muita coisa. E a noção de amor, o conceito de amor do Platão, a gente encontra num livro chamado O Banquete. Vou até escrever aqui, caso alguém queira pesquisar depois. O Banquete. Nesse livro, pessoal, o Platão ele apresenta 7 definições de amor. 7. Então, se você aí tem alguma dúvida a respeito do amor, lê esse livro, porque lá você vai ter 7 definições diferentes. Né? Platão escrevia em diálogos, na forma de diálogos, então tem 7 personagens que vão apresentar cada um uma definição diferente. O nome do livro é O Banquete, porque eles estão em um grande jantar, conversando sobre o amor, né? Sobre o Deus Eros. E aí, um dos personagens, chamado Aristófanes, ele vai apresentar um mito que apresenta uma definição linda a respeito do amor. Uma definição bem romântica a respeito do amor. Que nós, na contemporaneidade, conhecemos essa definição por alma gêmea ou, através da expressão, a metade da laranja. Já ouviram essa expressão, a metade da laranja? Sim. Já acharam a metade da laranja de vocês? Pois é. Essa expressão, né, eu coloquei até uma figurinha aqui, ó. A tua metade da laranja está se espremendo com outros, né? Então, essa ideia de metade da laranja, ela surge a partir dessa história que a gente vai conhecer agora, presente no livro de Platão. O nome dessa história, gente, é o mito do andrógeno. Mito do andrógeno. Não sei se vocês já ouviram falar comigo ou com outra pessoa. Esse mito, gente, ele conta a história do planeta Terra há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, existiam 3 tipos de habitantes no mundo: homens, mulheres e andrógenos. Então, existiam 3 tipos de habitantes no mundo: homens, mulheres e andrógenos. Mais especificamente, lá na Grécia. O que acontece? Os andrógenos, eles é como se fossem 2 seres humanos grudados, certo?
eles tinham, né, 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas e eram apenas um único ser. Então você tem aqui um indivíduo que é mais inteligente, um indivíduo que é mais forte, e um indivíduo que é mais rápido, porque tem em dobro tudo que um homem e uma mulher possuem. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Não. Seguindo então. Como esses indivíduos eram mais inteligentes, mais fortes e mais velozes, com o passar do tempo, eles começaram a se sobressair em relação aos seres humanos. Começaram a se sobressair. Eles perceberam que eram mais tudo. E aí eles começaram a governar o mundo dos humanos. Não satisfeitos, eles queriam pegar o poder de tudo para eles. Ficaram muito ambiciosos. E para pegar o poder de tudo, eles tinham que pegar esse poder dos deuses. Os deuses habitavam no Olimpo, no Monte Olimpo, uma cidade que ficava suspensa nas nuvens. E aí qual foi o plano deles? De madrugada, quando os deuses estiverem descansando, vão se juntar todos os andrógenos. E um vai subir nas costas do outro, de uma forma que fique uma grande escada, do chão até o Monte Olimpo. Chegando lá no Monte Olimpo, eles aprisionam os deuses que estarão dormindo e tomam o poder para si. E aí começaram a executar o plano. De madrugada, um foi subindo nas costas uns dos outros. Quando eles já estavam chegando lá, quando o último andrógeno subiu lá nas costas um do outro, nessa grande escada andrógena, Zeus percebeu a movimentação. E Zeus, pessoal, ele é conhecido, né, como um deus de temperamento forte. Então ele deu um castigo à altura daquilo que eles estavam planejando fazer. O que foi que ele fez? Como eles estavam todos enfileirados, numa fila só, Zeus pegou um raio e partiu todo mundo ao meio. Cortou todo mundo no meio. E aí, metade ele jogou de um lado do mundo e a outra metade ele jogou do outro lado. Depois que ele fez isso, ele colocou sobre eles um sono profundo. Aí você imagina, viu, Luciano? Você imagina, Naira, passar a vida toda grudado com outra pessoa, com a outra metade, e aí você acorda e percebe que a sua metade não está lá. Imagina aí, sua metade não está lá. Então, esses ex-andrógenos, eles eles optaram por fazer coisas distintas. Alguns passaram a dedicar toda a sua vida numa jornada em busca da outra metade. Outros se entristeceram, outros adoeceram, mas a realidade é que essa história explica essa ideia da cara metade, da alma gêmea. De acordo com esse mito, nós somos descendentes dos andrógenos. Então, passamos a buscar essa outra metade que nos completa nos outros. Só que eu não sei se vocês perceberam, mas essa definição de alma gêmea, de amor perfeito para cada um de nós, pode gerar alguns problemas, né? Vocês conseguem imaginar que problemas podem surgir a partir dessa definição de que existe uma pessoa perfeita para você? Alguém consegue imaginar quais problemas poderiam surgir a partir dessa teoria? Ah, a Franciele já saiu da sala. Mais alguém, gente?
Qual é o problema de imaginar que eu tenho uma alma gêmea? Qual é o problema de imaginar que tem uma pessoa perfeita para mim que me completa em todos os sentidos e que eu só estarei bem quando eu encontrar essa pessoa? Pode falar, Eduardo. Porque se tu não encontrar, tu vai ficar frustrado. Frustrado. Eu passo a vida todinha em busca de algo que talvez ela mesma se completa, sabe? Aí, sem ela perceber isso, como o Alex falou, né? A pessoa acaba se frustrando e como alguns andrógenos fizeram, né? Quando Deus separou, eles ficaram tristes. A pessoa depressiva, né? E aí desacredita da vida. Ah, exatamente isso. Já ouviram falar numa expressão chamada relacionamento abusivo? Já ouviram falar? Já. Só que o povo fala. O que é um relacionamento abusivo, gente? É um relacionamento em que você sofre diversos tipos de violência do seu parceiro ou parceira. Não só violência física, mas principalmente psicológica, né? E aí o que acontece? Muitas pessoas, com certeza vocês conhecem, né? Muitas pessoas carregam um relacionamento, empurram um relacionamento com a barriga, só com a desculpa de que não podem ficar sozinhas, de que aquela pessoa é a alma gêmea, ela vai mudar, ela vai melhorar, sabe? Não acabam um relacionamento porque não pode destruir a família, que é uma coisa sagrada, entende? Tem esse medo, enxerga que aquele outro ou aquela outra, por mais que faça sofrer, é o que lhe preenche. Não, a pessoa não consegue buscar outras coisas que a preenchem. Então, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Esse conceito de Platão, por mais que ele seja bonitinho, por mais que ele seja romântico, ele carrega esses perigos na sua própria definição. Agora, para além dessa parte ruim, Platão ele vai nos oferecer uma definição bem interessante, bem legal, a respeito da naturalização da homossexualidade. Nesse mito, para vocês terem uma ideia, os andrógenos, eles não são formados somente por homens grudados em mulheres. Não. 1/3 dos andrógenos são formados por homens grudados em mulheres. 1/3 dos andrógenos são formados por homens grudados em homens. E 1/3 dos andrógenos são formados por mulheres grudadas em mulheres. Significa, então, dizer que o grande amor da sua vida tanto pode ser um homem como pode ser uma mulher. Entende? Se você é homem, sua alma gêmea pode ser um homem ou uma mulher. Se você é uma mulher, da mesma forma. Então, Platão, há mais de 2.500 anos, naturaliza a homossexualidade, afirmando que isso é uma coisa que pertence à nossa natureza. Não tem nada a ver com escolha, né? Não tem nada a ver com cultura. É algo que nós já trazemos organicamente. Entende? Então, apresento esses dois lados para vocês. Esses dois lados do amor, na visão de Platão. Então, para Platão, o amor é uma força, uma energia que se manifesta na alma como um sentimento de lembrança de algo que a alma já teve, mas perdeu. Por isso que quando a gente está apaixonado, a gente fica seco, né? Emagrece, porque a ausência da pessoa que nos completa representa sofrimento. A ausência da pessoa que nos completa representa incompletude. A ausência da pessoa que nos completa representa tristeza. Nós só ficamos felizes, só ficamos contentes, só ficamos satisfeitos com a presença. Com a presença. E aí, né, retirei aqui um trecho do texto, que eu vou colocar para vocês lerem, que fala o seguinte: o amor verdadeiro existe e está acessível àqueles que estão dispostos a recuarem
diante do doce sabor da ignorância, optando muitas vezes pelo amargo sabor da verdade. Amar é uma tarefa que cabe aos espíritos elevados, os filósofos. Se filosofia é amor à sabedoria, no fim, o amor é a própria filosofia, e o amante é o filósofo que não cansa de buscar e de amar, até que se possa vislumbrar o belo em sua totalidade. Aos apaixonados, resta o triste contentamento com o passageiro, o ligeiro e o momentâneo. Aos amantes, perceba que existe uma diferença entre paixão e amor. Paixão, algo momentâneo, inclusive Platão diz que é uma doença da mente. Amor é um sentimento elevado. Então, aos amantes, os filósofos, cabe a dura tarefa de morrer e nascer todos os dias, amando e odiando, mas, acima de tudo, desejando conhecer e saber sempre mais do que se sabe e se conhece. Então, essa é a visão do amor na visão de Platão, mito do andrógeno, ok? Mas se você ler aí a obra O Banquete, você vai encontrar mais 6 definições também muito interessantes, beleza? Conseguiram compreender, gente, essa visão do amor presente no mito? Essa imagem foi uma imagem tirada aqui na Olinda, viu, Camila? Lembro-me bem. Diretamente da Olinda. Passando aqui, gente, para o nosso filósofo alemão, nosso filósofo alemão do bigode grande, repetindo que esse monte de letra aqui a gente pronuncia só Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, N-I-T-I, beleza? O Friedrich Nietzsche, gente, ele era um filósofo do século XIX, já mais recente, mais perto de nós. E se tem uma coisa que o Nietzsche detestava, abominava, não queria nem perto dele, era aquela palavrinha que a gente falou sobre ela no começo da aula. Alguém lembra que palavra é essa? Perfeição. 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 Ele odiava essa palavra. Primeiro, o Nietzsche, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. Certo? Inclusive, ele escreveu um livro chamado O Anticristo. Segundo, para o Nietzsche, todas essas ideias de Deus, perfeição, ideal, são coisas que só existem na nossa imaginação. E como eu falei, é exatamente por isso que a gente se decepciona tanto. Porque a gente cria na nossa imaginação cenários perfeitos, pessoas perfeitas, instituições perfeitas. E quando a gente vai olhar para a realidade, a gente vê que a realidade é ruim. A gente vê que a realidade é defeituosa. Já ouviram uma expressão e se? É uma expressão que a gente usa muito. E se? Por exemplo, deixa eu ver aqui, quem é que está aqui? A gente poderia dizer assim, a Daniele poderia pensar assim, e se eu tivesse estudado lá na Emanuel Arruda? Será que eu teria esses problemas que eu tenho hoje? O Gabriel pode pensar, e se eu tivesse feito agroindústria ao invés de agropecuária? Será que eu teria esses problemas que eu tenho hoje? Esse e se, ele dá a ideia, dá a entender que se você tivesse feito outras escolhas, sua vida seria perfeita. Sua vida não teria defeitos. Sua vida não teria problemas. Você pensa, e se eu tivesse ficado com aquele menino? E se eu namorasse outra pessoa? Só que o que a gente não percebe é que se você não estudasse na escola agrícola, se você tivesse feito outro curso, se você namorasse outra pessoa, é claro que você não ia ter os problemas que você tem hoje. Porque os problemas que você tem hoje dizem respeito às escolhas que você fez agora. Mas se você tivesse feito outras escolhas, você teria outros problemas. Porque não existe vida
sem problemas. Não existe vida sem defeitos. Depende do que a gente entende por destino, viu, Rafael? Depende. Beleza? Então, na próxima aula, gravem. O Nietzsche não acredita em Deus. Depois dessa vida, não tem mais nada, acabou. Certo? Morreu, pronto. E para ele, a grande causa das nossas decepções está no fato de que a gente fantasia e imagina coisas perfeitas demais. A escola agrícola não é perfeita, assim como nenhuma é. O teu namorado não é perfeito, assim como nenhum é. Tua namorada não é perfeita, assim como nenhuma é. A tua família não é perfeita, assim como nenhuma é. Então, não cria a impressão de que tendo outra família, estudando em outra escola, tendo outro namorado, seria perfeito. Seria diferente. Perfeito não. Tá certo? Gravem isso. E aí, na próxima aula, a gente continua. Beleza? Vou mandar para vocês o texto e vou também direcionar as páginas em que vocês têm uma atividadezinha para fazer. Beleza? O nome do amor defendido pelo Nietzsche é um amor chamado amor fati, que a gente vai estudar na próxima semana. Beleza? Aula boa passa rápido, né, gente? Infelizmente, queria ter mais tempo com vocês, mas na semana que vem a gente continua. Um cheiro e até a próxima. Bom estágio e bom resto de semana para vocês.